Mateus, capítulo 14, versículo de número 13 até o 21. Vamos colocar de pé, eu vou ler, peço irmãos que acompanhem. A palavra de Deus diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo a multidão, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai vós mesmos o comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: fazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Assentai-vos, irmãos. Nós estamos pregando aqui na igreja, você que nos acompanha, você que está sempre conosco, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Estamos já no capítulo 14, aqui no versículo 13 em diante, que é a primeira multiplicação dos pães. E o texto começa dizendo assim: depois disso, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali. Jesus, ouvindo isso, ouvindo o quê? O que Jesus tinha ouvido? Qual era o contexto desta história? É a primeira coisa que nós precisamos entender ao lembrarmos deste milagre. Bom ressaltar que esse é o único milagre de Jesus que está presente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A exceção, é claro, do milagre da ressurreição do próprio Cristo. Mas fora esse, a ressurreição, o único milagre registrado pelos 4 evangelistas é o milagre da multiplicação dos pães. Ouvindo isso, ele se retirou. Ouvindo isso, o quê? 2 coisas aconteceram aqui. O Evangelho de Mateus, nós vamos usar como de praxe todos os evangelhos que falam do milagre. O Evangelho de Mateus, os outros evangelhos, vão dizer que essa multiplicação dos pães, esse apartar-se de Jesus, esse ato de Jesus procurar um lugar deserto para se retirar com os seus discípulos, foi depois de uma notícia que ele recebeu. Que notícia foi essa? A morte de João Batista, o precursor, parente, o primo de Jesus. Herodes o havia mandado matar, e por causa lá de uma armação, de uma conjectura de Herodias e sua filha, Herodes manda decapitar João, entregando a sua cabeça numa bandeja para a filha de Herodias. Bem, era esse o contexto. Era um contexto de más notícias, era um contexto de lutas, de perseguição. E mais, alguns diziam muitas coisas sobre Jesus, era um profeta, a fama de Jesus se estendia. Mas sabe o que Herodes estava pensando?
A declaração de Herodes a respeito de Jesus, quando ele sabe o que Jesus está fazendo, ele chega a uma conclusão que realmente preocupava, que talvez botasse a perder o restante do ministério de Jesus. Então, a chegada do seu tempo, a conclusão de Herodes é João Batista que ressuscitou. Eu matei, decapitei, mas ele continua vindo aqui para me atormentar. É João Batista que ressuscitou, por isso que opera nele esses milagres. E com certeza Herodes ia providenciar ou tentar matar Jesus também. Aí ele se retira. Mas não é só isso. Os outros evangelhos, nós não vemos isso em Mateus, mas diz que isso se dá no contexto da volta dos discípulos que foram enviados de 2 em 2 numa missão e vieram relatando o que tinha acontecido, como eles tinham pregado sobre o reino, como tinham curado, como os demônios tinham submetido a eles. Então a notícia de mensagem, de pregação. E Marcos, ele usa algumas expressões, o evangelista Marcos, que era assim: imediatamente, depois disso. Quer dizer, Jesus não parava, os discípulos não paravam. E o próprio evangelista Marcos vai dizer que eles não tinham, nesse contexto, nem tempo para comer. Não tinha tempo. E aí Jesus diz: olha, é hora da gente se retirar. Vamos passar para o outro lado do lago, Mar da Galileia, chamado também de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, nomes sinônimos. Vamos passar para o outro lado. Eles passam num barco. Arrumar um barco não era difícil. Aquele lado ali, da praia de Cafarnaum, era um lugar realmente muito movimentado. A praia não era um lugar de descanso, como a gente vê hoje. Era um lugar de trabalho, um porto, um lugar de pesca. Era um lugar onde afluíam as multidões. Era um movimento constante. Mas, do outro lado, havia um lugar deserto, um lugar não muito habitável, não tão populoso como era esse lado do lago. E aí Jesus vai com os seus discípulos. Como eu disse, não era difícil arrumar um barco. Não devia ser. Porque muitos dos seus discípulos tinham sido pescadores. Não eles foram no barco. Só que a multidão sabe disso. E o plano de Jesus de descansar vai por água abaixo. O plano não dá certo. Eu não sei você, mas quando a gente está cansado e planeja descansar, e pensa, por exemplo, assim, depois de um dia cheio de trabalho, hoje eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou comer uma coisa, vou dormir. Você chega assim, aí de repente você tem o seu plano frustrado, aconteceu alguma coisa, tem algo urgente que você tem que fazer. Isso é muito frustrante, isso é muito decepcionante, isso tira qualquer um do sério, Isso faz as pessoas ficarem nervosas, porque se é uma coisa que deixa a gente alterado no nosso ânimo, não nós somos pecadores anormais, é fome e cansaço. Fome e cansaço altera bastante o nosso ânimo. As pessoas souberam, foram por terra, foram beirando o lago, foram talvez andando por lugares pantanosos. E o Evangelho de Marcos vai dizer que eles chegaram lá na frente de Jesus, chegaram antes de Jesus. Mateus vai dizer que quando Jesus chegou lá, ele viu uma grande multidão que pareciam ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus, ao invés de despedir essa multidão, ao invés de ficar irritado com essa multidão, ao invés de dizer, me procure outra ocasião, Jesus acolhe, Jesus recebe, a expressão que Lucas usa. A expressão que Mateus usa é mais forte, dizendo que ele se compadeceu, teve compaixão dela. E a primeira coisa que nós queremos destacar, Jesus, ele tem compaixão. Jesus se compadece. A expressão compadecer vem de uma palavra grega que tem a ver com entranhas.
profundo do ser. E é assim que Jesus age. Jesus tem compaixão. Quando muitos olham para você e te julgam, quando muitos olham para você e te consideram inoportuno, quando muitos olham para você e dizem que você não tem jeito, quando muitos olham para você e dizem que você merece tudo que você está sofrendo e passando, quando muitos olham para você e dizem bem feito, Jesus olha para você e se compadece. Jesus olha para mim e se compadece. Jesus olha para nós, Jesus olha para o seu povo, Jesus olha para a sua igreja e se compadece, porque é como ovelha que não tem pastor. Esse texto de Mateus, esse milagre, na verdade, da multiplicação dos pães, é cheio de detalhes, de referências ao Antigo Testamento. E talvez a primeira nós já possamos destacar nesse momento. Está lá em Números 27 e 17, quando Moisés ora ao Senhor, ele clama ao Senhor e diz: Senhor, ponha diante do seu povo um homem, um profeta que eu possa guiar, para que a congregação, o povo do Senhor, não seja como ovelha que não tem pastor. Deus, em Cristo, olha para nós e se compadece de nós, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu dela, e curou os seus enfermos, pregou o reino de Deus. Parece que continua sem tempo nem mesmo para comer. E aí, a segunda declaração que nós precisamos fazer, o segundo destaque que nós vamos dar, é dos discípulos. O que os discípulos falaram, o que os discípulos disseram. A narrativa vai dizer que ao cair da tarde vieram os discípulos e disseram. Era uma informação para Jesus. Parece que disseram ao Senhor: o Senhor não está lembrado. A gente veio para cá para quê? Por quê? Porque é um lugar deserto. Aqui não tem mercado perto, não tem padaria perto. E mesmo se tivesse, para comprar a gente tem que ter dinheiro. Imagina o Judas se levantando lá fora: caixa não dá para isso não. Não dá comprar para 5.000 pessoas, não dá. Não tem como. E aí, Jesus, ao lembrar, ao ver isso, diz: ao cair da tarde vieram os discípulos. Irmãos, eles não foram embora. Eles não foram embora. E nem iriam. Eles estavam sendo acolhidos. Eles estavam sendo amados. Eles estavam sendo curados. Eles estavam sendo ministrados. Eles estavam sendo amados por Jesus. Eles estavam sendo pastoreados pelo bom pastor que é Jesus. E só iriam embora se Jesus mandasse. Então os discípulos vêm e com razão dizem: Senhor, manda embora a multidão, despede a multidão, o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Talvez pudéssemos dizer: já passou da hora. Devia ter um discípulo lá, alguns discípulos, que anacronicamente, não tinha relógio, né? Mas você vê que as pessoas com um tique nervoso, ansiosas, que toda hora está olhando para o relógio, ou para o celular, parece que está com 1000 compromissos. Ou que o relógio, o Wagner disfarçou e deu uma olhadinha ali. Disfarçou e deu uma olhadinha. Devia ter um discípulo assim. Mas Jesus, ele vai dizer algo para os discípulos. Quando eles mandam, quando eles falam, despede a multidão, Jesus diz: não precisa fazer isso. Não precisa ser assim. E ele quer ensinar alguma coisa para os discípulos. E com certeza ensinar para a gente também. Os discípulos eram contumazes, repetiam isso, né? Eram contumazes em se livrar ou tentar, no primeiro momento, na primeira dificuldade, se livrar das pessoas, despachar das pessoas. Isso a gente vê em algumas referências bíblicas. A
primeira que eu vou citar é lógico, essa de Mateus capítulo 14. Despede as multidões. Mas tem mais. Lá em Mateus 15, 23, um pouco à frente, que nós vamos pregar sobre esse texto, existe aquela passagem da mulher cirofenícia, que vem suplicar a cura para Jesus. E os discípulos dizem, ao ver que ela está vindo, despede-a. Despede, manda ela embora, despede ela. Se livra logo. Quando crianças eram trazidas pelos seus pais a Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 13, diz que os discípulos os repreendiam para que não incomodassem o mestre. E até mesmo, eles não discriminavam isso, até mesmo como chefe da sinagoga, foi pedir a cura da sua filha. Quando eles chegaram, veio a notícia de que já tinha morrido, ele diz assim: não importune mais o mestre. Não importune mais o mestre. Lucas 8, 49 a 50. Pode ser que nós tenhamos a mesma tendência, ou a mesma solução, até lógica verdadeira, dos discípulos, de despedir, de fugir da responsabilidade. Cada um vai e compra aí pelas aldeias, pelos campos, pelas cidades, o que comer. Cada um deu o seu jeito, despede a multidão. Mas Jesus disse que não precisava ser assim. Jesus corrige os seus discípulos. E ele vai dizer a esses discípulos: dai vós mesmos de comer. Mas o texto vai dizer ainda que Jesus estava provando os discípulos, que Jesus estava testando os discípulos. E aí eu quero fazer uma terceira consideração, que é: em muitas circunstâncias difíceis, nós não sabemos o que fazer, nós não temos a solução, nós não sabemos como resolver o problema. E quantos problemas nós temos que parece que já escapuliu das nossas mãos, que fugiu da nossa alçada. Nós não temos a capacidade de resolvê-los. Mas Jesus já sabe. Jesus já tem a solução. Jesus já vê lá na frente o resultado. Esse livro, ele já escreveu. Ele já sabe o final. Nós estamos vivendo o dia a dia, mas ele já sabe. E já nos adiantou. Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos aqueles que declaram a vitória nossa. E a nossa em nome de Jesus. Ele já sabe. Só estava testando os discípulos. Nós estamos concluindo aqui na escola dominical a lição sobre Jó, o sofrimento, a jornada de Jó. Estamos concluindo. E nós vimos que, por mais difícil que fosse a situação de Jó, por mais inexplicável para os seus 3 amigos sábios, Deus tinha tudo sob o seu controle. Deus é o Deus que é soberano. Você pode não saber como resolver. Você pode não saber como isso vai acabar. Mas o nosso Deus já sabe. Porque Ele tem tudo no controle. Ele tem tudo na palma das suas mãos. E eles responderam. A resposta deles, irmãos, provém da razão. A resposta dele foi proveniente, talvez até do desespero. Mas não era para ser proveniente da razão. Não era para ser como resultado do desespero. E as nossas respostas também não podem ser só à luz da razão, e muito menos do desespero. As nossas respostas têm que ser respostas que provêm de fé, de certeza, de convicção, de que Deus é Deus, mesmo porque eles já tinham visto tantos milagres operados pelo Senhor.
A história dizia do Antigo Testamento, eles tinham vivido esses milagres com Jesus. Sabe que tinham esquecido? Que lá, nas bodas de Caná da Galileia, no casamento, quando faltou o vinho, Jesus multiplicou, Jesus transformou água em vinho. Aquele que transformou água em vinho é poderoso também para alimentar essa multidão. Eles deveriam partir dessa premissa, da premissa da fé, e não da premissa da escassez. Mas eles não fizeram isso. Eles disseram, não temos aqui, serão 5 pães e 2 peixes. Nós não temos aqui, e aí você destaca, senão 5 pães e 2 peixes. O Evangelho de João, o 4º Evangelho, ele dá nome aqui aos discípulos. Ele coloca Jesus perguntando para Filipe. Alguns dizem que é porque Filipe conhecia mais a região. E aí diz, olha, vamos comprar, vai precisar de 200 denários. Para comprar pão para essa multidão. O denário era uma moeda romana. Cada denário valia um dia de trabalho. Um denário era uma diária de trabalho. E aí você tenta ir fazer a conta aí. Quantas são diárias de trabalho hoje? O trabalhador comum, braçal, 200 denários eram 200 dias de trabalho. Quase 8 meses de salário de um trabalhador. E aí, Filipe diz, vai ser necessário isso? E Judas diz, não tem isso na bolsa. Não tem. E é para cada um receber o seu próprio bocado. É só um pouquinho, é só um tira-gosto, não é para encher a barriga não. É só para dar uma energia ao pessoal poder se sustentar aí. Quer dizer, a quantidade, o tamanho do déficit, o tamanho da falência. É aquela circunstância em que a conta não bate, que as coisas não fecham. É a nossa incapacidade agora de resolver, solucionar os casos. Mas é justamente na nossa falência, no nosso caos, que Deus age. É quando a gente diz que não pode nada, que nós nos entregamos a Ele, é que Ele faz. É como aquela situação de alguém que está se afogando, que enquanto ele está se debatendo ali, ele é um perigo para quem vai salvá-lo. Mas quando ele se entrega, alguém pode pegá-lo e trazê-lo naturalmente, tranquilo para a margem. Porque agora ele se entregou, agora ele não se bate mais, não se debate mais. É quando as nossas forças se acabam. Quando a gente diz que não dá mais, Deus opera o seu milagre. Deus faz. E era só um teste. Outro nome de discípulo mencionado lá por João é André, o irmão de Pedro. André é quem traz a notícia. Olha, nós temos aí um rapaz, nós temos aí um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E a tradução peixinhos ela é muito apropriada porque dá-nos a dimensão realmente do que era. Não eram peixes grandes, eram peixinhos. O pão aqui não era uma broa, como você conhece hoje, ou como um pão francês. O evangelista João vai dizer que era um pão de cevada. Não era de trigo, era de uma qualidade inferior, era dos pobres. Era como se fosse uma bolacha grande. E o peixe, você pensa numa sardinha pequenininha. Uma semana eu fiz sardinha, né? Dei lá, gosto bastante, né? Deve ser pobre mesmo, não? O peixe que mais gosta é sardinha. Fritei a sardinha lá. Mas a sardinha eu comprei uma sardinha desse tamanho aqui, eu fiquei até espantado. Eu falei, sardinha mesmo? É imensa. Mas as sardinhas são pequenininhas, né? E aí mostra que o tamanho da escassez. E normalmente era algo ressecado, colocado ali no vinagre, no sal, próprio para viagem. E aí André, quando entrega, se aqui a gente destaca a palavra senão, 5 pães e 2 peixinhos, no versículo 17, lá em João, ele vai dizer, André vai dizer, o que é isto para essa multidão? Mas o que é isto para essa
nosso quase nada, o nosso que é isto para essa grande multidão, o nosso isso é muito pouco, é muito na mão do Senhor, é suficiente na mão do Senhor, resolve o problema nas mãos de Jesus. Nas minhas mãos não é nada, as minhas mãos é da dúvida, do senão, do que é isso, mas para o Senhor basta, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que a gente pensa, do que tudo aquilo que a gente pede, do que tudo aquilo que você sonha. Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer. Uma frase que eu gosto muito, diz assim, que é um erro a gente não fazer o pouco que pode, pensando que não vai resolver, então não faz nada. Faça o pouco, entregue nas mãos do Senhor, e você certamente vai ver o milagre. Aí Jesus tinha umas coisas, é difícil hoje ser discípulo, né, de Jesus, mas aquele tempo com ele ali presente deve ser mais difícil ainda, porque tinha umas coisas que ele fazia, que era bem complicado. Ele pegou, tá bom, 5 pães e 2 peixinhos, manda o pessoal se assentar, 5.000 pessoas, mas organiza o negócio, né? Não é porque está com fome que vai todo mundo avançar aqui não, vai um grupo de 100 e de 50, princípio de organização, de ordem, de decência, faz nos lembrar mais uma vez algo lá do Antigo Testamento, quando o povo no deserto era muito pesado para Moisés, e ele, orientado por Jetro, seu sogro, dividiu o povo em grupos de 50, 100, né, conforme fosse ali a necessidade, colocando chefes. Dividiu 100, 50. Isso, com certeza, facilitou a contagem, né? Dá para saber que é 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns chegam a dizer que vai de 15 a 20.000 pessoas, se a gente fosse pensando em tantas pessoas que houvesse ali. Aí Jesus manda ele sentar sobre a relva. Mas um detalhe, lá em Marcos vai dizer que a relva era verde, remetendo à primavera, dizendo que quem está escrevendo, né, viu ou recebeu de uma fonte original de alguém que esteve ali. O Evangelho de Marcos, segundo Eusébio, o primeiro historiador da igreja, teve como fonte primária, Marcos teve como fonte o apóstolo Pedro. Então, diz que a relva estava verde. Aí dá para a gente lembrar, já que a gente fez o número 27 a 17, dá para lembrar do Salmo 23, que lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Parece que eu já vi isso, né? Parece algo ser repetido, é o pastor, senta-se em pastos verdejantes, e aí ele ergue o pão, ergue os olhos ao céu e ora, mas ainda são 5 pães e 2 peixinhos. Eu posso até ver com os Tomé, né? Sempre o pessoal olhava de olho fechado, né? Mas vamos imaginar o nosso contexto, a gente ora de olho fechado. Aí Jesus ergue as mãos, começa a abençoar para repartir o pão, como era comum fazer antes da refeição, Deus fazia, nós fazemos. Aí imagina o Tomé abrindo o olho assim, duas vezes. Como que vai alimentar todo mundo? Como que vai alimentar todo mundo? Imagina chegando aqui, irmãos, na igreja, a gente tem a escola dominical, então lá na escola dominical o pastor se empolga, né, e fala assim, ó, não se preocupe com o almoço não, vai ter almoço aqui na igreja. Aí o senhor chega para o pastor, não planejando, não dá aqui não dá aqui no orçamento, as mães da cozinha, não tem nada pronto, é assim mesmo, vai ser assim. Jesus fez aqui, erguendo os olhos aos céus. Quantas vezes a Bíblia nos mostra tanto o povo de Deus fazendo isso, como Jesus fazendo isso? Se não vejamos, lá no Salmo 25, 15, diz assim, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, porque
tirará os pés do poço. Um texto muito mais conhecido, Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Lá em João, no capítulo 11, a cena da ressurreição de Lázaro, vai dizer que retiraram a pedra, então Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, eu te dou graça, porque o Senhor me ouviu, o Senhor sempre me ouve. Pouco mais à frente, João 17, versículo 1 em diante, a oração sacerdotal, mais uma vez, tendo falado essas coisas, Jesus ergueu os olhos aos céus e ora pensando, falando com Deus, e aí manda os discípulos distribuírem. Aqui é uma quarta aplicação que a gente precisa fazer disso. O milagre quem faz é Jesus, mas quem distribui os pães são os discípulos. O milagre que opera é o Senhor, mas quem serve são os servos, são os ministros. Nós não fazemos, nós não multiplicamos pães, nós não transportamos, não transformamos água em vinho, mas nós servimos, nós levamos a bandeja da graça de Deus às pessoas, do amor de Deus às pessoas. Você é responsável por isso. Isso é um ato de fé. Quando os servos lá em João 2, na borda de Caná da Galileia, levam ali aquelas talhas, levam o conteúdo ao mestre em sala, eles não tinham visto o milagre ainda. Eles viram água entrando nas talhas, eles levam a si mesmo. É um ato de fé. Aqui os discípulos não viram multiplicação, mas eles começam a servir a si mesmo. A si mesmo. Uma outra lição que nós podemos ver, irmãos, é que não há nem um pouco aqui de sensacionalismo. Imagine você lá no meio daquela multidão. Imagine você no meio da multidão. Está com fome. Sentou lá no seu grupo de 50 ou de 100. Aí você vê Jesus orando. E vê ele distribuindo ali os pães, quem sabe nos cestos. Os discípulos saem. Aí o pessoal começa a se servir. Pedro, João, começam a dar pão e peixe para as pessoas. Você está lá no primeiro grupo de 100, então assim, deve sobrar alguma coisa aqui, né? Primeiro grupo. Aí você vê, sai um pedaço, sai 2 pedaços, aí não está vendo, ó. Mas acho que já sai mais de 5 pães desse negócio aí. Aí daqui a pouco continua, ele está comendo. Aí você fala, o pessoal de lá do segundo grupo de 100 vai ficar sem, não vai dar para eles não. Aí você olha assim, mas 5 pães está retendo. Aí daqui a pouco você vê que está todo mundo comendo. Aí você deve pensar, aconteceu um milagre. Agora eu sei que aconteceu um milagre. Agora eu entendi o que aconteceu. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas Jesus quer ensinar algo ao mundo. É que ele, em João 6 a gente vai ler isso, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Da mesma forma que Deus alimentou o povo no deserto durante 40 anos com o maná que desceu dos céus. E o próprio Jesus vai dizer, olha, os vossos pais comeram do maná e pereceram. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou aquele que sacia. Eu sou aquele que mata a fome, não só do corpo, mas também da alma. Eu sou aquele que sacia a sua alma. Se você tiver um vazio no seu coração, se houver um buraco no seu ser, saiba que só Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, pode saciar a sua alma, pode alimentar a sua vida. E quando ele faz, o alimento é perpétuo. E põe a mão no cesto e tira pão. E põe a mão no cesto e tira peixe. A minha função e a sua função, irmãos, não é ver o vazio, não é questionar, não é
olhar que as coisas são difíceis. A única coisa que a gente tem que fazer é colocar a mão no cesto da graça de Deus e tirar dali pão e peixes. Faz-nos até lembrar de outro milagre lá no Antigo Testamento, da viúva pobre, né? Quando Eliseu diz, olha, a palavra do Senhor, enquanto durar a seca, não faltará a sua vasilha, o azeite, ou da sua botija, a farinha, enquanto durar a seca. E ela tinha declarado, eu vou fazer um bolo aqui para mim, para meu filho, vamos comer e vamos morrer. Mas foram uns 3 anos e meio. E põe a vasilha, tira azeite da vasilha, tira azeite, a farinha da vasilha, vai tirando, e não acaba. Não acaba. O problema é que a gente parece que quer pegar a vasilha e virar assim de cabeça para baixo, para ver o quanto tem, que é olhar dentro do cesto. Irmão, é só colocar a mão e tirar. Deus é que opera o milagre. A última lição que eu quero destacar nesse texto é que o desperdício, ele não é aconselhável. Na verdade, o desperdício é um pecado, ainda que haja em abundância. Todos comeram, e ainda sobrou 12 cestos cheios dos pedaços. Podiam pensar assim, olha, já que a ordem de recolher foi de Jesus, para que não se perdesse nada. Não era mesquinharia, era provisão. Não era mesquinharia, era organização. Não era mesquinharia, era senso de não desperdiçar. Porque havia outras pessoas que não precisavam. Os próprios discípulos não precisavam. E ele manda juntar tudo, recolher tudo. Depois que todos comeram até se fartar, comeram até não poder mais, não se joga fora, recolhe. Nós precisamos ter esse senso, com alimentos, não jogar fora, e não só com alimentos, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não é só porque talvez você tenha em abundância, que você pode desperdiçar. Lembre-se que, no pouco ou no muito, você é mordomo de Deus. Você precisa exercer a sua mordomia. O Senhor continua saciando a nossa alma. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Nós sejamos aqueles instrumentos nas mãos de Deus, que colocam o pouco nas mãos do Senhor, porque o milagre Ele vai fazer. Não diga, senão 5 pães e 2 peixes. Não diga, o que é isso para a multidão. Não diga, como nós somos aqui na igreja, somos tão poucos. O que nós vamos fazer para a conversão do bairro, do município, da nação? Não é senão, não é tão pouco. É só colocarmos as mãos do Senhor. Não diga, eu sou tão pobre, tão insignificante, eu tenho tão poucos recursos, tão pouco estudo. É só se colocar nas mãos do Senhor. O homem, a mulher, inteiramente nas mãos de Deus. Deus fará o seu milagre, como fez através da vida daquele menino. Que Deus nos abençoe, rica